Gente, é muito importante o que eu vou falar aqui, porque quando a gente fala de obra consumada, a gente está falando da nova aliança, né? A gente está resumindo toda a nova aliança nessa obra que foi feita por Jesus. E, segundo o meu entendimento, tudo começa numa frase. E essa frase ela tem apenas duas palavras: está consumado. Essa frase ela encerrou centenas de anos de espera. Essa frase ela mudou o destino eterno da humanidade. Essa frase ela deu um marco no início e no fim de uma história. Essa frase ela fez o inferno tremer e o céu celebrar. E quando essa frase ela foi pronunciada por um homem que estava morrendo, com dor, com sofrimento, com angústia. Os pés deles estavam feridos, marcados, as mãos da mesma forma, o corpo ferido. Mas uma coisa me chamou muita atenção, é que a voz dele continuava carregando todo o peso de autoridade e força. E quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia devastado, quando parecia que o plano ia sair por água abaixo, quando parecia que a coisa não ia dar certo, Jesus levanta a sua voz sobre todo o universo e declara: está consumado. E é por isso que eu estou aqui hoje. Agora nós vamos começar a pregação. Antes eu queria só fazer essa breve introdução para que a gente chegasse no ponto certo da pregação. Porque na realidade não adianta eu só entender e saber por que Jesus fez uma obra. Ou, Jesus fez uma obra, e aí? O que isso serve na minha vida hoje? Eu preciso entender 3 pontos, que eles são fundamentais para que eu não só tenha conhecimento da obra consumada de Cristo, mas que eu possa desfrutá-la. E se você não tiver o conhecimento e a convicção, eu lamento informar, nós não vamos desfrutar. Porque isso está diretamente associado. Conhecimento e convicção. E aqui eu traduzo convicção como fé. A fé é que starta a obra consumada de Cristo nas nossas vidas. Ponto 1. Então, a partir do momento que nós sabemos que Jesus afirmou, está consumado, existem 3 coisas, como eu falei, que nós precisamos saber. A primeira delas é quem somos em Cristo. A segunda delas é o que temos direito em Cristo. E a terceira delas é o que podemos em Cristo. Com essas 3 perguntas, e respondidas por nós através do conhecimento, nós vamos ter profundidade na obra consumada de Cristo. E certamente vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E na realidade eu vou um pouquinho mais a fundo. Essas 3 coisas que eu acabei de falar, elas estão diretamente ligadas a 3 problemas que Jesus resolveu na cruz de forma prioritária. Na realidade Ele resolveu inúmeros, mas tem 3 que Ele resolveu de forma prioritária. O primeiro deles foi identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu resolvo meu problema de identidade. O segundo dele foi herança. Quando eu sei o que eu tenho direito, eu resolvo meu problema de herança. E o terceiro, autoridade. Quando eu sei o que eu posso nele, através do nome dele, da pessoa dele, do sangue dele derramado, eu mudo toda a história da minha vida. Então aqui eu queria abordar de uma forma assim um pouquinho mais detalhada cada um desses 3 itens com vocês, tá? Primeiro, eu queria que vocês repetissem comigo, e pode confiar, tá? Pode repetir, porque eu vou falar coisas certas, eu vou falar coisas precisas e coisas que vão dentro do coração de vocês, tá? Eu fui justificado. Repitam comigo, eu fui justificado. Na cruz, Cristo resolveu todo o nosso problema de justificação. Ele resolveu todo o problema de dívida paga. Ele resolveu todo o problema do que trazia condenação sobre nós e que hoje não existe mais. Essas coisas elas foram literalmente e fisicamente canceladas. Porque na realidade, tudo se dá no reino do Espírito. Mas eu quero dizer para todos aqueles que creem, essas coisas se manifestam no plano natural. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu quero dizer para vocês que essas coisas primeiro aconteceram no céu.
E elas se manifestam aqui na terra através da nossa fé. Repitam comigo: eu fui adotado. Essa questão é a filiação. A cruz não apenas nos salvou do inferno, ela me trouxe de volta para a casa do Pai. E isso é muito interessante, porque quando eu estava escrevendo isso, uma passagem me saltou assim aos olhos, que foi a questão do filho pródigo, né? E também um pouco mais profundo, além da passagem do filho pródigo, que eu não vou citar aqui, eu acredito que a grande maioria conhece, é que Jesus, ele não só nos deu acesso, ele nos deu direito. Direito é além do acesso. Acesso é importante. Eu posso ter acesso a algo, mas eu posso não ter direito àquilo. Só que Jesus, ele nos deu acesso, mas também nos deu direito. E ele resolveu essa questão da nossa filiação. A terceira coisa que eu quero falar acerca de identidade é, repitam comigo: eu me tornei uma nova criação. A cruz não apenas melhorou o homem, ela não apenas lapidou o homem, ela fez um homem novo, um homem isento de problemas, um homem isento de condenação, um homem isento do pecado principalmente. E isso, quando a gente entende de uma forma não apenas teológica, mas de uma forma prática, porque tudo que a gente precisa aprender hoje, e eu acho que é o grande desafio, não só meu como de todos, é trazer a teologia para dentro das nossas vidas de uma forma prática. Então, quando eu entendo que esses 3 pontos, eu me tornei filho, a dívida foi quitada, e eu me tornei uma nova criatura, meditando nessas 3 coisas de forma consistente, eu vou poder ter uma plena convicção daquilo que Jesus fez comigo acerca de identidade. E eu quero dizer para vocês que, segundo tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu medito, eu acredito que é um dos maiores problemas realmente que a humanidade ainda carrega. Mas carrega por falta de consciência de que Jesus já resolveu esse problema. E eu acredito que isso é muito interessante, porque durante muito tempo eu fui uma pessoa que eu tive limitações com relação à minha identidade. Eu acreditava que... Não era que eu me via como um bichinho de Jacó, não. Essa parada aí eu nunca me vi, não. Tá? Mas eu me achava incapaz, sabe? E eu comecei a entender que a incapacidade era algo da minha cabeça. E eu fui buscar nas Escrituras aquilo que me dava sustentação e base para que eu pudesse fortalecer a minha identidade e olhar para as circunstâncias, independente de quais fossem, e dizer: eu posso ir, eu posso enfrentar, não importa. Eu sei quem eu sou. E a partir do momento que eu sei quem eu sou, está tudo resolvido. E eu creio plenamente que o que Cristo quis fazer naquela cruz e fez, foi para que a gente hoje pudesse olhar para as circunstâncias e tivesse essa convicção. Sem medo, sem titubear, sabe? Sem se achar menor, sem olhar para o lado, sem olhar para as margens, olhando sempre para frente. Queria apontar o ponto 2 agora. O que eu tenho por causa da cruz? Colossenses 2, 13 e 14. Temos aí, JP? Oi? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Eu queria que vocês repetissem comigo: eu tenho perdão completo. Na cruz, Deus não ignorou a minha dívida. Ele pagou ela por completo. Na cruz, Jesus levou sobre si todo o pecado da humanidade. Eu quero dizer para você que não ficou nenhum em você. Ele levou todo sobre ele. Isso abriu caminho para uma série de coisas na sua vida positiva. Porque se você tem um entendimento de que não há mais pecado sobre você, você não anda mais debaixo de condenação. Que é uma outra situação muito forte, que as pessoas levam muitas vezes não de uma forma tão explícita, não de uma forma tão consciente, mas algo que a gente muitas vezes carrega no nosso subconsciente, uma condenação que nós não conseguimos enxergar que seja possível alguma coisa ser diferente daquilo que a gente está vivendo. Mas eu quero dizer uma boa nova para vocês.
não existe mais pecado sobre nenhum de vocês. Isso foi resolvido, isso foi removido. Eu quero que vocês repitam comigo também uma outra coisa. Eu tenho paz com Deus. A cruz transformou inimigos em filhos. O pecado, ele tinha criado uma ruptura entre Deus e o homem. Mas a cruz restaurou essa relação, trazendo reconciliação por meio do sangue. Quando eu falo de obra consumada, é algo tão complexo que certamente talvez em 3 ou 4 ou 5 itens eu não iria conseguir resumir tudo isso. Então eu busquei aqui uns pontos mais importantes que a gente pudesse estar trabalhando, estar enxergando, para poder tentar resumir e passar isso de uma forma pontual para vocês. Eu queria que vocês repetissem comigo também isso aqui. Eu consigo e vivo no descanso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, pela ausência da consciência da obra consumada de Cristo, eu não estou falando pela ausência do conhecimento, eu estou falando pela ausência da consciência. Nós nos permitimos nos atribularmos pelas circunstâncias da vida. E quando essa consciência ela chega, eu não estou dizendo que não haverão situações que possam te impactar. Sim, haverão situações que possam te impactar. Só que a consciência, ela suplanta essas situações. Então, quando uma situação chega para mim e aquilo eu percebo que está mexendo com as minhas emoções, e esse é o primeiro sinal, e eu acredito que é quase de todo mundo aqui, o primeiro local que se toca são nas emoções, eu busco trazer à mente tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que virou convicção, tudo aquilo que virou pensamento de fé, tudo aquilo que me mantém suplantado no chão, na minha memória. Para quê? Para que eu possa tentar blindar-me ao máximo possível das circunstâncias. E uma outra coisa que eu aprendi é que existem margens, sabe? E essas margens, elas nos roubam muito na nossa trajetória. E quando eu olho para as margens, eu perco o foco. E é aqui um outro grande problema. Eu queria agora que vocês repetissem comigo. Eu vivo com autoridade. Em Cristo vivemos a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. A vitória de Cristo na cruz derrotou todos os poderes das trevas e estabeleceu uma nova autoridade sobre todas as coisas. Aqueles que pertencem a Cristo são novas criaturas e podem viver firmes contra todas as forças espirituais. Quantas vezes eu vi nessa trajetória, e inclusive passei por isso, as pessoas lutando lutas, desculpa a redundância, mas brigando lutas espirituais, né? Vamos guerrear, né? E aquilo me chamava muita atenção, porque eu era recém-convertido, mas eu não conseguia entender uma coisa. Se um cara tinha feito alguma coisa por mim, por que eu precisava fazer? Né? Se ele tinha ido lá e tinha sofrido tudo aquilo que tinha sofrido, ou seja, ele tinha comprado a minha briga, por que eu tinha que guerrear? Então isso era um conflito muito grande que eu tinha. E aos poucos eu fui amadurecendo naquilo e realmente vendo que o meu pensamento, ainda embora fosse de um novo convertido, de alguém que estava chegando na igreja, fazia muito sentido. Porque não tem sentido algum eu ter que brigar, ou guerrear, ou lutar, na mesma coisa que alguém já fez aquilo por mim e já venceu. Então eu queria trazer a consciência, nesse momento, de que essa guerra já foi vencida, que existe um lado derrotado, e o mais importante de tudo, que eu uso isso muito na minha vida, é que esse lado derrotado, ele está debaixo do meu pé. Todas as vezes que eu tento, que eu me deparo com situações, eu tento posicionar por causa dessa autoridade que me foi dada, Satanás exatamente no lugar devido dele, que é embaixo do meu pé. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei em libras, mas eu peso 118 quilos, é um bocado pesado para ficar na cabeça dele. Você está entendendo? Então é muito peso na cabeça de alguém.
Então, assim, eu não deixo ele sair de lá. Então, eu gostaria que vocês também fizessem o mesmo. Eu sei que tem gente aqui que é mais leve do que eu, né? Mas eu quero dizer que quando você coloca o pé no pescoço de alguém, na cabeça de alguém, é difícil tirar. E de lá ele não vai sair nunca. Eu queria compartilhar algo com vocês aqui. Eu percebo que muitos cristãos acreditam na cruz, mas poucos entendem o que realmente aconteceu ali. O que encerrou ali? O que é que começou ali? Eles acreditam que Jesus morreu. Eles acreditam que Jesus ressuscitou. Mas eu percebo que me parece que falta um elo, uma chave que ligue o que Jesus fez à minha compreensão plena daquilo. E eu comecei a meditar sobre isso, e aí foi quando me chegou de uma forma súbita, eu posso dizer, os primeiros manuscritos desse livro. Eu me lembro que era uma segunda-feira, e isso acontece muito comigo. Eu simplesmente comecei a escrever de uma forma que eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei muito de ler até, mas escrever mais do que ler. E eu comecei só a escrever. Eu só escrevia. E quando eu me dei conta, já era próximo das 6:30 da noite, 7 horas, que é a hora que a Patrícia chega. E eu já tinha, um bloco de coisas. E era à mão. Eu não estava escrevendo no celular, ou no tablet, ou no computador. Não, eu estava escrevendo na mão, rabiscando. E ali começou a nascer os primeiros rabiscos desse livro. Só que eu não tinha me dado conta daquilo. Eu só não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque desde muito novo, como eu compartilhei outrora, eu tinha um desejo muito ardente de escrever um livro. Só que eu nunca imaginei que essa escrita fosse, como eu compartilhei, na área teológica. Até porque nem cristão eu era quando eu desejava escrever um livro. Eu dominava alguns conteúdos e eu acreditava que seria naquelas áreas. E o mais interessante é que, quando eu terminei de escrever esse livro, o Espírito me trouxe o seguinte entendimento: você precisa escrever esse livro, você precisa publicar esse livro. E eu comecei a ficar um pouco chocado com aquilo tudo, porque era novo para mim. Tudo isso aqui é muito novo para mim. E ele me falou o seguinte, eu vou ler para vocês, porque eu anotei. Quando entendemos o que realmente foi a obra consumada na cruz, a nossa fé muda, a nossa identidade muda e a nossa forma de viver muda. Então é por isso que cada página desse livro aponta para a mesma verdade que ecoou naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. Está consumado. Essa pregação é uma pregação curta, simples. É só um spoiler, porque o resto está aqui. Então eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram. Eu queria dizer para vocês que é uma honra não só estar aqui passando um pouco dessa visão, passando um pouco dessa revelação, mas acima de tudo tendo a oportunidade de colocar isso diante de pessoas. E eu queria agradecer a você, Rei, a você, Nanda, porque essa oportunidade, ela é o start de um grande passo que Deus está dando na minha vida. Eu tinha um desejo ardente de fazer tudo isso, de alcançar pessoas através da literatura, através do ensino, através da revelação que Deus me deu. E foi muito oportuno isso, sabe? Aconteceu de uma forma súbita, porém eu fui abraçado por essas pessoas e hoje eu estou aqui. Então eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Glória a Deus.
Glória a Deus, gente. Podem ficar de pé, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Como eu falei, esse livro impactou muito minha vida e o poder da obra consumada. A obra que Jesus estabeleceu na minha e na sua vida, que tem gerado vida em nós, que tem trazido esperança a todos nós. E eu quero orar nesse momento por tudo aquilo que foi ministrado agora, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi trazido à nossa memória sobre o poder da obra consumada de Jesus. Nós vivemos todos os dias das nossas vidas, todo tempo, não chega todos os dias da nossa vida, mas em todo tempo a gente está lidando com desafios. E eu creio que a revelação da obra consumada de Jesus é a força que a gente precisa para permanecer firme, perseverando naquilo que Deus ele tem planejado para a gente. Amém, gente? Eu creio que cada uma das necessidades ou desafios que cada um de nós aqui possamos estar passando, em Cristo Jesus nós temos a resposta. Em Cristo Jesus nós temos a provisão. Nele, em Cristo Jesus, no está consumado, nós recebemos o sim de Deus para cada uma das promessas que Ele tinha feito para as nossas vidas. Eu quero orar hoje, agora, nesse momento, por nós como igreja, nós como filhos, para que isso seja revelado no teu coração, que esse não seja mais um domingo que a gente veio aqui, mas que seja o grande dia onde aquilo que Deus fez por nós foi revelado no meu coração de tal maneira que a minha vida não mais será a mesma a partir de agora. Deus ele tem planos poderosos, Deus ele tem planos grandiosos, Deus ele tem bons planos para a vida de cada um de nós. No momento que dificuldade veio sobre a nossa vida, Deus ele já tinha dado a provisão no está consumado. Se alguma dificuldade entrou na tua vida, Deus já tinha dado a provisão para você no está consumado. E é um tempo de esperança, church. Eu creio que nessa noite é uma noite de esperança, na resposta de Deus, no sim de Deus, de que Ele é por nós, Ele está lutando a nosso favor e que a obra dele vai se cumprir na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Oro para que sonhos sejam reativados, planos de Deus sejam reativados no teu coração, tudo aquilo que Ele tem planejado para a tua vida, que possa estar demorando, que possa estar difícil de ser visualizado. Quando Ele declarou, está consumado, ali você recebeu o sim para cada uma das promessas de Deus. Eu creio nisso sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê que em Cristo Jesus, quando Jesus declarou, está consumado, ali você recebeu o sim para essa necessidade que você está passando agora, para essa luta que você está passando agora, o sim de Deus, declarando que essa luta não é tua, é minha, eu sou o teu pai, eu estou cuidando de você, que esse plano que Ele tem para você, Ele está cuidando para que ele se realize, em nome de Jesus. Você crê nisso? Famílias restauradas, planos reativados, sonhos se realizando, em nome de Jesus. Saúde plena, vida abundante, paz por dentro, paz por fora, são os planos que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por você ter dado o teu filho Jesus para morrer por nós, por ter nos dado Zoe, vida abundante, a vida do próprio Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigado pela tua vida, Pai. Obrigado pelo poder da
tua cruz, da tua obra consumada, Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus. Obrigado porque em você nós temos esperança. Obrigado porque em você nós temos certeza, nós temos confiança, Pai, de que você tem bons planos pra gente, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu corpo crucificado ali na cruz, que nos deu vida e vida em abundância, Pai. Meu Deus, agora a gente se une como família, como irmãos, como os teus filhos, Pai, orando um pelas vidas dos outros, Pai, orando pela vida de cada um, orando pelas nossas vidas, meu Deus, colocando diante de você, Jesus, cada uma das nossas preocupações, cada uma das nossas necessidades, angústias, Pai, tudo aquilo que possa estar tirando a nossa paz, tirando a nossa fé, tentando roubar a nossa fé, nós colocamos em você, Jesus, porque em você nós temos a certeza e a confiança, Pai, de que você está cuidando de nós e de que nada, meu Deus, nada pode impedir os teus planos a nosso favor, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro por famílias restauradas, Pai. Oro por filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais, parentes, meu Deus, que possam, de acordo com os nossos olhos, parecer que estão afastados de você. Nós sabemos que você está agindo, Espírito Santo. Eu oro para que o coração de cada um aqui seja fortalecido na certeza de que você está agindo no coração de cada um dos nossos familiares, de cada uma das pessoas que nós amamos tanto, Pai, para trazê-los para o centro da Tua vontade, meu Deus. Eu oro por descanso, Pai. Eu oro para que cada pessoa aqui presente, cada pessoa que está assistindo a gente, meu Deus, tenha o seu coração inundado pelo teu descanso, pela paz que excede todo entendimento. Eles possam ouvir em seus corações: está consumado. Eu estou agindo, você está agindo, Pai, a nosso favor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos no teu amor, Pai. Nós cremos que você cuida porque você nos ama. Nós cremos que você cura porque você nos ama. Nós cremos que você nos abençoa porque você nos ama, Pai. Nós cremos que você está cuidando de todas as áreas da nossa vida porque você nos ama, Pai. Sabemos que fomos salvos pela Tua graça, meu Deus, favor imerecido, que nós não teríamos direito a nada, Pai, se fosse pelos nossos esforços ou bom comportamento, mas pela Tua graça, pelo Teu amor incondicional, você nos concedeu vida e vida em abundância, Pai. Eu oro pelo Teu sim para cada um dos processos, Pai. Qualquer pessoa aqui presente que possa estar passando por qualquer processo, Pai, esperando a aprovação de qualquer processo, nós oramos como família, como os Teus filhos, pela manifestação sobrenatural do Teu Espírito, Pai, para que esses processos sejam liberados em nome de Jesus. Te agradecemos pelas famílias restauradas, filhos convertidos, Pai, em nome de Jesus. Famílias vindo para a Tua casa, Pai, para adorar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Oro por portas abertas, novas oportunidades, Pai, novos negócios, Pai, começando em nome de Jesus. Novas oportunidades, Pai, portas se abrindo em nome de Jesus. Declara amém, eu creio, eu recebo. Declara comigo amém, eu creio, eu recebo. Aleluia, Pai. Declaro saúde plena e vida abundante, Pai. Se tiver qualquer pessoa aqui passando por qualquer enfermidade, qualquer parente ou familiar passando por qualquer enfermidade física, nós, como os Teus filhos, Pai, com poder e autoridade que temos no nome do Senhor Jesus, poder e autoridade dado a nós no Teu nome, Jesus, nós rejeitamos e repreendemos toda e qualquer enfermidade. Declaramos cura, vida abundante, saúde plena sobre toda pessoa aqui presente. Se você está com qualquer sintoma, coloca a mão no teu coração.
Declara comigo: rejeito toda e qualquer enfermidade no meu corpo em nome de Jesus. Eu ordeno que toda e qualquer enfermidade seja destruída do meu corpo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela tua cura, Jesus. Te agradecemos pela tua vida. Muito obrigado, Jesus. Agradece, obrigado pela minha cura. Obrigado pela minha cura física. Obrigado pela cura da minha alma, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, pela vida abundante que você tem nos dado, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Nós celebramos teu sacrifício por nós nessa noite, Pai. Mais uma vez, quero te convidar a participar da ceia. Se você não recebeu os elementos da ceia, levanta a mão, que o pessoal do Nova Café vai levar para você. Fica com a mão levantada até você receber a ceia. A gente quer que todos participem em nome de Jesus. Aleluia. Todos receberam a ceia? Posso ouvir um amém se você recebeu a ceia? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai, nós te agradecemos pelo teu corpo, Jesus, que foi moído no madeiro para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Nós fazemos isso celebrando o teu sacrifício, a tua vida que foi dada por amor a nós, Jesus. Obrigado, Pai. Nós fazemos isso sempre em memória de você, te agradecendo, exaltando o teu santo nome, louvando o teu santo nome, reconhecendo a tua obra consumada, Jesus. Muito obrigado pela tua obra perfeita e consumada, teu corpo que foi entregue a nós, Pai, que foi entregue por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, Pai. Te agradecemos pelo teu corpo e pela vida que você nos deu, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue derramado a nosso favor, o sangue da nova aliança, o sangue que nos lavou, que nos purificou, que nos justificou, o sangue que todos os dias, Pai, declara que nós somos filhos de Deus, o sangue que nos tornou filhos de Deus, o sangue que é a garantia, Pai, de que todos os dias da nossa vida você está com a gente, o sangue que é a garantia de que seremos eternamente os teus filhos, de que nunca mais você vai se afastar da gente, Pai, como você teve que se afastar na queda de Adão. Em Cristo Jesus nós fomos restaurados, você reconciliou o mundo no sangue de Jesus e nós te agradecemos, Pai, por fazer parte dessa nova aliança. Te agradecemos, Jesus, pelo teu sangue derramado a nosso favor, o sangue da paz, o sangue que nos trouxe paz com Deus, o sangue do teu incondicional amor por nós, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Eu oro para que todos estejam participando dessa ceia nesse momento, Pai, sejam inundados pelo teu amor, Pai. Ao beber desse suco de uva, que a gente possa se lembrar todos os dias da nossa vida, Pai, que nós somos incondicionalmente amados por você, Pai. Te agradecemos pelo teu sacrifício, te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém.